Bom dia, pessoal. Bom dia com muita alegria. Glória a Deus, povo amado, povo abençoado. Sexta-feira, né? Um dia esperado para muitos, né? Eu vou falar para vocês que eu esperava muito a sexta-feira, né? Para muitos aí hoje termina a semana comercial, né? Então tem sábado, domingo de descanso, sábado né, para a gente buscar o Senhor em adoração, tá os dias inteiros adorando, né? Para nós amanhã é relógio de oração, né? E domingo, dia da família, e esse domingo mais que especial porque é dia dos pais, né? Então que todos possam estar com seus papais, né, comemorando em nome de Jesus, amém? Bom, antes de começar, antes de mais nada, vamos determinar as bênçãos de Deuteronômio 28, vamos colocar elas sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, vamos determinar elas agora, em nome de Jesus, amém? 2023, ano apostólico da intimidade com Deus. Vamos determinar Deuteronômio 28, do 1 ao 14, sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará você sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar e benditos ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra você sejam derrotados na presença de Deus. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocares a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sobre juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno, para guardar e cumprir, não se desviando de todas as palavras que hoje o Senhor lhe ordena, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo a outros deuses para os servir, se cumprirá estas palavras, as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Como é bom receber as bênçãos de Deuteronômio 28. Eu poderia falar para vocês que ontem a bênção do Senhor correu atrás de mim e me alcançou. É como sempre, às vezes aos 48 do segundo tempo, né? Eu brinco que Deus é corintiano, né? Mas Deus nunca me deixou na mão. Então, glória a Deus, as bênçãos do Senhor estão sempre correndo atrás da gente. Como é bom, né? Quando a gente vive o que a palavra nos revela, né? E hoje, vamos falar sobre um tema do relógio que eu amo muito, que é sobre o chamado. Que a minha vida, né? A história da minha vida é o meu chamado, né? Então, falar sobre o chamado é algo extraordinário. Eu gosto muito. Essa passagem que João, né, o apóstolo João relata, inclusive, foi uma passagem que eu lembro que a primeira vez que eu li, eu não conseguia compreender isso, eu não tinha entendimento nenhum naquela época, né? E comecei a ler, comecei a entender, e aí eu fui ver. Primeiro, porque assim, o Senhor, ele sempre usa, naquela época quando era diferente, sempre vai usar os exemplos que o povo entendesse. Então, usava o exemplo da natureza. Então, como é que o camarada entendia, o agricultor?
Por exemplo, se eu for falar com um camarada que, dependendo do serviço, do ramo de atividade dele, é mais humilde, vamos pôr assim, se eu for falar em termos técnicos com ele sobre um investimento, por exemplo, ele não sabe o que eu estou falando. Mas falar para ele, olha, você pode aplicar o teu dinheiro na poupança, cara, opa, isso eu entendo. Ou pegar a atividade dele e fazer né, como faziam naquela época, né, fazer uma parábola, o camarada entendia. E aqui o que acontece? O apóstolo João usa justamente o quê? A videira. Se tem uma coisa que o povo conhecia naquela época, era a videira. E era uma das maiores plantações, se não a maior da época, né? Era esse cultivo. Então aqui ele usa o chamado. E o chamado, a primeira coisa que nós vamos entender, nós falamos, João Batista essa semana, né, exerceu o chamado dele com excelência, maravilhosamente bem, né, mesmo com tudo que foi falado a respeito dele. Depois nós vimos Paulo também, o chamado extraordinário. O que foi Paulo? Que chamado era esse desse homem, não foi? Depois nós vimos, né, apóstolo João também ontem falando sobre o chamado dele, tudo que ele enfrentou, e agora ele vai deixar uma lição, né? Escreveu ali uma lição para que a gente aprenda primeiro o que é o chamado. Hoje nós vivemos num tempo onde todo mundo, né, primeiramente que assim, a pessoa conhece a palavra do Senhor hoje, no dia seguinte a pessoa já é Moisés, né? Então, quer dizer, até Moisés teve todo um trabalhar do Senhor na vida dele. Vocês acham que Moisés foi. O Senhor escolheu ele assim amanhã você já está capacitado? Não. Se você prestar atenção, presta atenção nas escrituras. O que o Senhor fez com ele? Moisés viveu 40 anos no Egito, ali foi lapidado de todo conhecimento. Moisés, né, aquilo de falar que ele era gago, mas Moisés era um cara inteligente, falava mais de uma língua. Então ele foi criado na melhor escola dos egípcios daquela época. Então não tem como falar que o cara não tinha um bom estudo. Tinha sim um bom estudo da época, tá? O que acontece? Só que depois ele precisava aprender uma coisa, uma mansidão, que ele só aprendeu nos outros 40 anos cuidando das ovelhas de Jetro. Lá foi viver com Jetro, ali Jetro deu o que para ele? Pastorear. Imagina um cara, vamos para analisar a vida dele. Um cara que foi criado no palácio, com todo o conforto, com tudo de maravilhoso. O cara agora ficava no pasto, às vezes mais de um dia, porque naquela época você fazia, você levava as ovelhas, elas iam indo, faziam um percurso, porque era comum naquela época, você vai comendo, é igual hoje aqui, né? Comer uma parte, tem sítio, eu lembro do meu tio, ele fazia o seguinte, você parava o gado para cima, deixava o capim lá, o gado comia, quer dizer, ele ia tratando a terra embaixo. Depois passava o gado para baixo, agora vamos fazer aqui. E as ovelhas eram a mesma coisa, tinham todo um caminhar, levar as ovelhas para elas beberem água. Não é igual hoje, hoje você tem uma caixa d'água, é fácil no sítio também. Em alguns sítios hoje você tem poço artesiano, tem semi-artesiano. Então naquela época não tinha nada disso. Então Moisés teve uma vida completamente diferente do que ele teve no palácio. E ali, Moisés foi fazer o quê? Foi aprender o que era cuidar de ovelha. Então veja que teve todo um trabalhar. Agora, gente, hoje o que acontece? Todo mundo acorda como Arão e Miriam, achando que pode ser Moisés. Nunca se viveu um tempo tão assim. A pessoa começa a caminhar com o Senhor, ela ouviu a voz do Senhor uma vez, pronto, agora não preciso mais de sacerdote, eu não preciso mais de ninguém. O povo naquela época achou também que não precisava de Moisés. Foi ou não foi? Acharam que não precisava de Moisés, que já eram, né, tão assim. O próprio Arão, aí você vê por que o Senhor escolheu Moisés e não Arão? Ué, se Arão não era o intérprete do Senhor, não era ele que Moisés pediu para falar no lugar dele, que ele tinha dificuldade de falar? Então não era mais fácil o Senhor já ter escolhido diretamente Arão? E quando a gente vê as atitudes de Arão, você vê por que o Senhor escolheu Moisés. E a palavra é muito clara: o Senhor capacita os incapacitados. É aí que o Senhor adora. O Senhor gosta justamente de fazer o quê? Esse trabalho. Aquele que ninguém espera, o Senhor vai trabalhar na vida dele, vai transformar a vida dele, e depois o cara vai ser um grande varão. Um grande varão, um grande missionário. Como foi o apóstolo João, como foi João Batista, como foi Saulo. Quem diria que Saulo poderia fazer o que ele fez? Esse cara não tem conserto. Esse cara, o conserto que ele tem é ser apedrejado. É o mínimo que ele merece, olhando a história, era ser apedrejado. Então, o chamado, ele é um exercício. E o exercício, quando fala da videira, é maravilhoso, porque a gente começa a entender. Porque aqui o apóstolo João diz o quê? Que Jesus é a videira verdadeira. Nós somos o ramo. Eu tenho que estar ligado à videira verdadeira, não é assim que ele começa falando? E que o Pai, o Senhor, é o agricultor. Então, esse processo fica claro para o povo. O povo entendia muito bem. O povo sabia como ele tinha que fazer. Ele lançava lá
a semente, esperava o fruto. Então tinha todo um processo que nós vamos ver hoje, tinha todo esse processo. Então, quando ele fala da videira, o povo parou, opa, agora eu estou entendendo o que você quer dizer. E essa passagem era para ela ser bastante clara para você entender qual é o nosso papel em tudo isso. Será que eu não estou burlando uma parte da história? Será que eu não estou permitindo que o Senhor faça uma parte do processo como videira? Se coloca como videira, né? Como esse ramo. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender é que eu preciso estar ligado à videira verdadeira. A videira não é Jesus, e aqui fala, inclusive, se eu não estiver na videira verdadeira, o que vai acontecer? Ele vai cortar o fruto. Ele corta por quê? Aliás, corta o fruto. Corta ela porque ela não vai dar fruto. Então eu preciso dar fruto, porque se eu não der fruto, ele vai cortar. E quando a gente falar de cortar, né, as pessoas vão, então vai cortar, vai morrer, não é nada disso. Se eu não estiver ligado à videira, se eu não estiver permanentemente ligado na videira, não tiver esse relacionamento, a videira não é Jesus, se eu não estiver ligado, ou não tiver com ele esse relacionamento com o Senhor, o que acontece? Vai cortar. Cortar significa o quê? Perder a comunhão com o Senhor. Então eu perco a comunhão. E como que. Aí vamos lá. Se cortou o ramo, como que o ramo vai crescer se cortou ele? Mesma coisa, gente. Como que eu vou crescer no meu chamado? Como que eu vou avançar? Como que eu vou fazer uma série de coisas se eu estiver cortado? Não tem como. Se eu perder a comunhão com o Senhor, como que vai acontecer alguma coisa na minha vida? Então, a primeira coisa que eu preciso aprender e entender no meu chamado, analisando como a videira, porque fala que aquele que permanece nele dá bom fruto. Então, a primeira coisa que eu preciso entender hoje é que eu preciso dar bom fruto. E para dar bom fruto, eu preciso permanecer. Então, o que acontece? As pessoas conhecem o Senhor hoje, começam a caminhar com o Senhor hoje e acham que amanhã vai dar bom fruto. Bom, eu preciso começar a dar frutos. Mas o bom fruto existe o quê? Um processo. Você não lança a semente lá e no outro dia você vai lá e colhe. É assim? Ela tem um processo. O grande problema é que nós queremos burlar tudo isso. E no caso do, né, como a gente fala, o cristão, aquele que se converteu, o novo convertido, ele tem que tomar muito cuidado nesse processo. Porque se tem muitos até hoje que não conseguiram entender o processo, acha que está ligado na videira, mas não está ligado na videira nenhuma, foi cortado há muito tempo. Sabe o que é o pior que tem você andar achando, você acha que vai dar fruto, você acha que vai dar fruto, não dá fruto nunca. Por quê? Porque você não está ligado, já foi cortado há muito tempo da videira. Imagina um ramo no chão, achando que ele vai dar bom fruto, não vai dar. A tendência dele o que é? Secar e acabou. Então o chamado é algo muito sério. O chamado é a coisa mais importante da nossa vida. Se você pegar o apóstolo João, né, qual era a coisa mais importante da vida dele? O chamado dele. Somente o chamado para fazer. Olha, se não é o amor incondicional que nós vimos ontem que ele tinha ao Senhor, para manter o camarada preso e estar feliz, que felicidade é essa estando preso? É somente o quê? O chamado que fazia com que ele permanecesse de pé. Com que ele tivesse felicidade naquilo que estava fazendo. Então a felicidade completa é diferente do que muitas vezes a gente acha que é a felicidade completa. A minha felicidade completa é estar na presença do Senhor, ou pelo menos deveria ser. E o seu chamado é a base fundamental para tudo isso. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que nesse processo da videira, eu preciso estar na videira. Eu preciso estar no Senhor. Porque se eu não estiver, o que vai acontecer? Eu vou ser cortado, vou ser lançado fora. Então a primeira coisa que nós precisamos entender hoje. Então, para o exercício, para que você possa entender a ministração de hoje, faça essa pergunta para você mesmo. Eu estou ligado verdadeiramente na videira? Nessa videira que o apóstolo João está dizendo que a videira é verdadeira? Eu estou ligado à palavra? Ontem a gente estava falando de. Eu falei do né, percentual do dia, quanto do teu dia você dedica ao Senhor. Como que está o nosso relacionamento com o Senhor? Às vezes eu estou achando que eu sou esse ramo e eu não sou. A primeira coisa que eu preciso entender é que parte desse processo eu estou. Você sabe que parte do processo você está?
Você é esse ramo que está ligado à videira, você é o ramo que está no chão. Porque hoje essa ministração é para a gente despertar. O Senhor que a gente desperta porque o Senhor tem muita coisa para nos entregar. Ou seja, nós temos muitos frutos para viver, para dar bons frutos. Só que eu preciso estar ligado à videira verdadeira. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso aprender. E aí eu pergunto para você: a árvore, como eu acabei de falar para vocês, ela não, né? Eu planto hoje, amanhã ela dá um bom fruto, concorda? Então, isso significa o quê? Que o fruto é resultado de um processo, não é? Tudo é o resultado de um processo, né? A vida da gente é resultado de um processo. Para alguns que permaneceram no Senhor, maravilhoso, estão colhendo bons frutos, tem uma vida completamente diferente. Para aqueles que não estão ligados ao Senhor na vida verdadeira, Deus do céu. O processo levou a pessoa aonde? Tem pessoas que você olha e já sabe onde vai parar. Já sabe para que caminho, para onde está levando a pessoa, o caminho de morte. Por quê? Porque a pessoa escolheu um caminho de morte. Então esse processo eu já sei onde vai terminar. Quantas vezes a apóstola liga para você, meu, para com isso, porque eu sei aonde isso vai parar. Você não ouviu a apóstola te ligando? Chamando a atenção? Só que você não consegue ver. Só que eu preciso aqui do agricultor. E hoje, um dos agricultores que o Senhor usa, quem que é? A nossa apóstola. É ela que hoje fala para você, olha, aqui eu preciso, né, ajustar. Só que muitas das vezes, qual é o nosso grande problema? Eu não estou, e quando estou, eu não quero ouvir o quê? A voz do agricultor. Eu não quero permitir que o agricultor faça nada. Então essa árvore, ela tem todo um processo. E para esse processo acontecer, eu preciso fazer o quê? Eu preciso permanecer no Senhor. Se eu não permanecer, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada na minha vida, pelo contrário. Se não for hoje, amanhã, ou depois de amanhã, o mês que vem, ela vai ser cortada. Por quê? Porque eu não estou permanecendo. Então eu preciso permanecer. E para permanecer, tem um processo. E agora nós vamos ver o seguinte: o que faz parte desse processo? O que é feito no processo? Bispo, eu entendi. Eu entendi que eu preciso permanecer no Senhor. Se eu não permanecer, eu vou ser cortado, ou seja, eu perdi a minha comunhão. Tá claro para você isso aí? Como videira, cortou, perdi a comunhão, cortou o ramo, acabou. Ela perdeu toda a comunhão com a videira, você concorda? No nosso caso, trazendo para a nossa vida, nós perdemos a comunhão com o Senhor. Vai dar bom fruto? Sem estar no caminho com o Senhor, desculpa. Só que cuidado. As pessoas têm um péssimo hábito de tirar como base o ímpio. O ímpio não está ligado na videira verdadeira. O que ele tem é ilusório. Esse fruto por fora está muito bonito, mas como diz a apóstola, por dentro, como é? É pão bolorento. Então, mais hora menos hora, você vai ver que ele vai cair. O que acontece? Porque lá dentro tem o quê? Às vezes tem né, pegar o bichinho da goiaba, você não viu, por fora tá tudo muito bonito, mas lá dentro tá cheio de bicho. Abriu uma goiaba e fala, meu Deus, é tão bonito, olha lá dentro todo cheio de bicho. Por dentro, por fora tá maravilhosa, mas não dá para comer porque tá dentro cheio de bicho. E muitas das vezes, a nossa base sempre quer olhar por irmão que não conhece Jesus. Eu não sei por que comparação é essa. E aí o que acontece? Esse processo significa o quê? Primeiro, que ele vai podar a árvore. E quando ele fala que ele vai podar a árvore, vai podar aonde for necessário. Então, nesse processo que o Senhor está fazendo na nossa vida, no meu chamado, e olha, isso eu posso falar para vocês porque eu vivo isso constantemente. Não pense vocês, porque eu já sou bispo, que eu não passo por esse processo de poda. Sempre que for necessário, a apóstola chega e fala, o Senhor falou que isso aqui é assim, isso aqui é outro jeito, é uma poda. Ele vai podar a árvore sempre que for necessário. E a poda é provavelmente uma das mais importantes do cultivo. Por quê? Hoje eu estava até falando no áudio, você imagine uma árvore, vamos pegar uma videira, né, mesmo, né, como está sendo o exemplo aí. Imagina um espinheiro no meio da videira. Ah, tá, é inofensivo hoje, mas ele está crescendo cada vez mais no meio da videira. Como você vai fazer a colheita depois? Já parou para pensar? Hã? É, tá facinho, tranquilo, né? E depois?
Como que nós vamos fazer a colheita? Não tem como fazer a colheita, porque os espinhos vão inviabilizar. Então a poda, em primeiro lugar, começou a nascer um pouquinho diferente, começou a entortar demais, o agricultor vai lá e vai fazer. Então ela é parte fundamental. Por quê? Porque senão não vão produzir bons frutos. Então precisam ser cortados de imediato. E a nossa vida é assim. Quando a apóstola, por exemplo, vou sempre usar o exemplo dela, porque todo mundo conhece, é mais fácil. Sempre que a gente começa a se desviar do caminho, a apóstola vai nos chamar. Porque o Senhor muitas vezes fala para ela, só liga para fulano, que fulano está se perdendo agora. O galho está começando a pegar um caminho. Você imagina um galho, vamos pegar um exemplo mais... o galho começa a ir para a casa do vizinho. É um vizinho bacana que você tem, não, né? Vai para a casa do vizinho. Não dá, você tem que cortar, porque o galho está começando a cair no terreno do vizinho. Mas tem uma plantação inteira com galho. Todos os galhos melhores caem no sítio do vizinho. O que adianta? Você não pode entrar lá para fazer a colheita. Sempre que acontecer que o galho tomar um caminho diferente, o agricultor vai lá e vai começar a podar, porque para que ele comece a pegar o formato correto. E a nossa vida é exatamente isso que já faz nosso chamado. Com o apóstolo João não foi assim, o homem era impetuoso. O homem tinha um gênio forte, como Pedro também tinha. Você acha que eram só os dois que tinham temperamento diferente? Cada um tinha um temperamento diferente um do outro. Você não vê Marcos? Uma hora ele queria estar ajudando, outra hora já não queria, hoje eu não vou mais ajudar ninguém. Tanto que Paulo falou, nem quero ele comigo agora. Depois era o maior amigo de Paulo, ajudando Paulo com excelência. Porque esses temperamentos que a gente tem, esses rompantes que nós temos. O que o Senhor fez com essa videira que era Marcos? Começou, Marcos, você quer crescer para fora do caminho? Começou a ajustar ele. E Marcos depois foi um grande cooperador de Paulo. Mas teve uma viagem que ele falou, não vou levar Marcos. Então presta atenção que o Senhor vai ajustando essa videira. E o Senhor precisa nos ajustar. Todas as vezes que a gente sair do caminho, o Senhor vai nos ajustar. Agora, se eu permanecer, significa que eu estou permitindo que ele ajuste. Agora, se eu não permanecer, o que vai acontecer? Ele vai cortar definitivo. Por quê? Perdemos a comunhão com o Senhor. Então, a poda, ela é parte fundamental. E aí tem um detalhe. Ela pode vir em circunstâncias desafiadoras. Porque nem sempre a poda é tranquila. Eu vou falar para vocês porque a minha vida foi assim. Vou contar o meu testemunho. Algumas coisas que a apóstola falava, você precisa cortar, eu aceitei de bate pronto. Mas outras, era uma resistência muito grande. Para mim era um desafio muito grande. Algumas coisas que, por exemplo, eu precisava desapegar. Algumas coisas que, como servo de Deus, para dar bom fruto, não podia fazer parte. Então a bebida era uma das coisas, o cigarro era outra das coisas. Só que eu não estou dizendo para você, então a pessoa fuma, ela não pode vir para a igreja. Lógico que ela pode. Só que o Senhor vai tentar, vai chegar o momento que isso não vai poder fazer mais parte. Porque você vai ver que você está ficando o quê? Distante da videira. E se eu não estiver na videira, eu não vou dar um bom fruto. Aquilo que te distancia, que está se distanciando do Senhor, o Senhor vai o quê? Podar aquilo que está impedindo. Porque está te impedindo o quê? O crescimento, não é assim? Se o galho não consegue subir porque tem um mato lá que fechou, um espinho, ele vai cortar para quê? Para que possa subir e dar bom fruto. Nós somos assim. Então eu preciso o quê? Permitir. Agora, esse processo não é fácil. Talvez não tenha sido fácil para o apóstolo João mudar esse temperamento. Imagina o cara que queria botar fogo no parquinho, agora não, tudo bem, amor, daqui para frente, amor para todo mundo, amor, 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 amor. Só não é só falar, é a prática. E o camarada, ficou claro que ele praticou, ele só não falou. Então ele foi realmente transformado. Porque tem gente que fala que foi transformado, não foi coisa nenhuma, é só uma máscara. Pisou no pé da pessoa, sai labareda, você fala que labareda que sai um monte de palavrão. Não é assim? A pessoa vive falando que tá, eu novo convertido, eu sou convertido, eu estou tantos anos no evangelho, mas é apertar um pouquinho o calo, você vai ver que aquela pessoa de convertido não tem nada. É convencido.
Você já imaginou você caminhar com o Senhor 10 anos, 15 anos, 20 anos, e descobrir que você é convencido só sendo convertido? Você foi cortado há muito tempo, por isso que está vivendo uma vida que às vezes a pessoa fala, mas eu não vivo nada, eu não vivo evangelho, não vivo milagre. Mas será que você já não foi cortado da videira? Por quê? Porque o Senhor muitas vezes tentou acertar esse galho e você não permitiu? Desculpa, gente, se hoje a palavra é assim. O chamado requer isso. A gente quer viver todas as bênçãos do Senhor. A gente quer a bênção, mas a gente não quer o dono da bênção. Eu preciso do dono da bênção. É ele que vai me garantir a colheita. Então, muitas das coisas são desafiadoras. Sabe qual é um problema muito encontrado? Os relacionamentos. Relacionamentos difíceis, abusivos. Só que o Senhor quer podar certas coisas e a gente não permite. Eu lembro que quando a apóstola falava assim, você vai ver que vai chegar um momento que esses amigos que você fala, enche a boca, fala um monte de amigos, você não vê que você não tem nenhum. Era discussão com ela, porque eu falava, não é possível, não, são meus amigos de 20 anos, amigo não sei o que, amigo mesmo. Como a apóstola brinca, comeu 1 quilo de sal com você? Passou pelo dia ruim com você? Passou? Estava com Paulo quando Paulo estava aprisionado, como Silas estava? Não estava. Porque na hora fugiu. Judas, na hora que apertou, ele falou o quê? Vou vender o mestre, tô fora, meu. Aí você descobre que esses monte de amigos não tem amigo coisa nenhuma. São amigos oportunistas e estão com você diante de algumas oportunidades. Enquanto vai tudo bem, eu vivi isso também. Minha casa vivia cheia de gente. Enquanto eu podia pagar o churrasco no final de semana. Quando isso brecou, acabou, ó, foram tudo embora. Então tem coisas que o Senhor vai ter que mexer. Tem áreas da nossa vida que o Senhor vai precisar mexer. Você já imaginou? Só que o Senhor vai mexer em áreas que às vezes a gente não gostaria. Porque mexer em algumas coisas, falar, já estava até quase me desligando disso mesmo, né? Tirar o cigarro, não, eu sei que vai me fazer mal. Mas tem coisa que a gente sabe que faz mal, mas a gente não abre mão. Tem coisas que você sabe que esse caminho é um caminho de morte, mas você não quer abrir mão. Essa é a pior coisa que tem. Então são situações, relacionamentos difíceis. Você imagina, por exemplo, quando vem um aconselhamento, um casal, eu lembro uma situação, não vou citar, não. A pessoa falou, olha, eu vou casar com a pessoa tal, né? Tá aqui a pessoa, e a apóstola ministrou. Você tem certeza que isso é o que Deus tem para você? Vamos falar. Você faz essa pergunta para mim, eu já entendi da apóstola que não é o que Deus tem para mim, senão ela não faz essa pergunta para mim. Tenho certeza. Conhecendo a apóstola hoje do jeito que eu conheço. E a pessoa, não, com certeza. Então, quer dizer, uma pessoa que não quer orar, não está disposta a orar, mas tem certeza. Então ela não está preocupada. Se tiver que andar em rebeldia com o líder, ela vai andar. Então o agricultor está falando para você, olha, não adianta que se esse galho vai cair para lado de lá. Não, mas eu quero ir mesmo assim. Não adianta. Vai chegar um momento, sabe o que vai fazer o agricultor? Vai cortar. Vai cair para lado de lá. Então tem situações que o Senhor vai mexer mesmo. E uma delas é o quê? São os relacionamentos. A outra aqui que é os nossos confrontos internos. Aquilo que vou de encontro, que vai de encontro não, aliás, né? Ou melhor dizendo, né? Aquilo que não concorda com a palavra do Senhor. É um confronto interno, nosso interior. O novo convertido, ele chega a uma maravilha, mas daqui a pouco começa a tocar em quê? Em áreas que ele, pode tudo, mas aqui não vão. Só que isso vai o quê? Contra a palavra. Vai contra a verdade, porque a palavra é a verdade que nos liberta, não é? Vai contra, mas a pessoa não aceita. Então a apóstola pode falar, mas a pessoa não aceita. Mas às vezes a pessoa já tem um caminhar. Mas a pessoa não consegue aceitar que o Senhor mexa naquela área. E o agricultor, ele vai mexer onde for necessário. O agricultor não mexe onde você quer, ele vai mexer onde é necessário. Você imagina você com a sua plantação. Pô, a sua mulher está lá de casa e vai dizer, ô Zé, olha, desculpa que daqui, eu entendo, eu estou olhando, eu estou acompanhando o que você vai fazer. Você vai cortar onde precisa ser cortado. O pessoal pode falar o que for, a plantação é sua, você está olhando, você sabe. E você tem uma ótica que o outro não tem. Então ele chega na sua casa e fala para você o que você tem que fazer, você vai para um pouquinho.
A casa aqui tem um cabeça nessa casa e eu sei muito bem o que está acontecendo na minha casa. Aqui acontece, aqui precisa ser cortado a hora que for, precisa ser podado a hora que for. E o Senhor tem um detalhe, ele vê aquilo que nós não vemos, ele enxerga aquilo que nós não estamos enxergando. Eu vou falar para vocês, eu vivi essa situação também, porque eu não conseguia ver. Eu estava tão cego por sentimentos, e sentimentos, uma das coisas que mais nos roubam são os sentimentos, vocês sabem disso, né? O sentimento nos envolve de tal forma, é como se criasse uma carapaça. Sabe, o negócio, uma coraça, melhor dizer, uma coraça. Então, bate ali, a palavra é como uma flecha. Bate ali e cai. Bate ali e cai. É exatamente isso. Então, por mais que o Senhor queira fazer, não consegue fazer. Porque a pessoa não permite. Criou uma coraça. Então, nós somos envolvidos por sentimento, a gente não aceita que o agricultor venha o quê? Venha podar. Que ele venha fazer o corte. E algumas situações que o Senhor coloca para nos confrontar, para que é? Para que a gente entenda, de uma vez por todas, que nós dependemos do quê? Do grande agricultor. É ele que vai entrar nessa hora e vai ajustar, não vai ser você. Muitas das vezes a gente quer fazer o trabalho de Deus. Aliás, tem uma coisa que o ser humano mais adora, é fazer o trabalho de Deus. Quando dá errado, a culpa é de quem? É de Deus. Mas quando faz, é você que faz, né? Mas quando a culpa é a culpa de Deus, que Deus não fez, que Deus não agiu, que eu estava contando que Deus ia fazer, você está contando com o quê? Com baixo de que palavra? A gente adora falar, mas eu achava que Deus ia fazer. Tá, mas Deus te deu uma palavra sobre isso? Quantas pessoas eu vi saírem da igreja e a apóstola falava assim, tá, mas que palavra que o Senhor te deu para você sair da igreja? Ninguém é obrigado a criar a raiz da Hebron, não. Mas Deus não está dizendo que Deus fala com você, mas debaixo de que palavra que ele falou com você? Ah, é uma palavra aí. Ah, então você tomou uma atitude que vai mudar a tua vida debaixo de uma palavra aí, que você não sabe nem que palavra é. Nós temos uma mania de tomar atitudes debaixo de uma palavra, muitas nem entendem a palavra. E toma uma atitude que vai transformar a tua vida. O agricultor, ele vai tomar a medida certa na hora certa, e uma das coisas que ele vai fazer é para que você compreenda que nós dependemos dele. A poda quem faz é ele, não somos nós. Ele vai podar toda vez que for necessário. E a nossa carne tem que parar de gritar. Porque a primeira coisa que se levanta é a nossa carne. Desculpa, mas isso eu não vou abrir mão, apóstola. Pergunta para ela quantas vezes ela ouviu isso. Tudo eu aceito, mas isso eu não vou abrir mão. Quantas vezes, apóstola? Vou te falar. Porque eu não dei bom dia? Oh, meu Deus, é verdade, eu não dei bom dia para ninguém hoje. Vou dar uma pausa aí depois desse tema aqui. Eu vou dar uma pausa para dar bom dia. Então, o que acontece várias vezes, a apóstola precisa falar para a pessoa. Você acha que é fácil? O Senhor quer que a gente aprenda, ele coloca sempre a gente no caminho para a gente aprender a depender dele. Por isso que ele fala que nós vamos ficar ligados na videira. Porque sem a videira, nós vamos morrer. E quando eu falo de morte, é a morte espiritual. Ela é pior do que a física. Vai ver a história do que acontece depois lá. Depois você vê Apocalipse com a nossa apóstola. Morreu, vai lá, espera, tá. Mas e a morte física? Você não tem noção. É quase com um moribundo andando pelas ruas aí, não tem noção. Tudo aceita, tudo não sei o quê. Sabe aquela pessoa, se vier um cartomante ele vai aceitar, se vier um não sei o que lá vai aceitar, o outro, qualquer coisa, tá aceitando tudo. Vou ler horóscopo, vou ler não sei o quê, aceita tudo. Mas não aceita aquilo que o Senhor tem. É engraçado, né? A pessoa aceita a opinião de todo mundo, mas aquilo que o Senhor tem não aceita. Às vezes a pessoa faz aquilo que o amigo falou, mas não faz aquilo que Deus falou. Se Deus não for seu amigo, cara, o primeiro e único, quem vai ser seu amigo? É muito sério. Então, é a hora, nós precisamos lembrar que o galho precisa de poda. Todo galho vai precisar de poda. E conosco vai ser diferente. Por isso que o Senhor faz a hora que tem que ser feito. Por quê? Porque ele vê o que a gente não vê. E muita gente está reclamando. Eu lembro de situações que eu reclamava, depois chegava lá na frente e falei, puxa vida, é verdade, eu não tinha visto. Mas por quê? As escamas dos meus olhos não me permitiam. E muitas vezes o que está acontecendo? A escama dos nossos olhos não está permitindo mesmo que a gente veja.
Mas o Senhor vai podar, porque Ele vê o que você não vê. Hoje você vai reclamar, vai pular, vai espernear. Posso já passou por isso comigo. Mas lá na frente é duro. E aí é a hora de reconhecer e falar, você tinha razão. Isso é, olha, é uma vingança benigna, né? Você tem que falar assim, realmente você tinha razão. Eu não conseguia ver nada disso. Por quê? Por causa da cegueira espiritual. A poda é desconfortável? Lógico que é desconfortável. Nem sempre ela vai ser confortável. Por quê? Porque na maioria das vezes você está exigindo poda porque aquilo está errado. Então a poda é desconfortável, gente. Tem coisas no seu chamado que o senhor vai precisar mexer porque está errado. Então ele precisa ajustar o seu casamento. Porque você, como servo de Deus, não pode levar um casamento desse jeito. Às vezes precisa ajustar a sua vida profissional, porque você é servo de Deus somente em casa, na igreja, mas na vida profissional não é. Ainda tem os vícios mundanos. Mas você fala que serve o Senhor já há 10 anos, há 20 anos. Mas as práticas em alguns lugares são diferentes, não dá. Então precisa de ajuste. O relacionamento seu com os seus filhos. Por quê? Porque o pai sabe como cuida de um filho. Mas o pai que eu estou falando, o pai é lá de cima. Porque o que ele fala é o seguinte, que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, ele não te abandonará. Então é esse amor que eu estou falando. É esse cuidado que eu estou falando. Estou falando de um amor ágape. Um amor que ninguém conhece, que não se explica. Que se vive com o pai. Então é aí que o Senhor quer que você entenda que por amor ele tá corrigindo, por amor ele está podando. Para que amanhã você dê bom fruto. Não para que amanhã você se perca. Senão como que você vai crescer? Se não tiver poda, não tem como. Se você não podar a videira, pode fazer isso tudo. Se você não podar a videira, onde está, ela não vai crescer. Ela não cresce. Eu lembro do Diácono Maurício, uma vez ele explicando para a gente que tinha um pé aqui de uma fruta, né? E ele estava falando para a gente o seguinte: falou assim, bispo, aqui, ela pode ficar do jeito que você quer, só que você tem que podar, ele falou. Se você deixar, ela vai crescer e ficar lá no alto, você não vai conseguir pegar o fruto. Olha só o que ele falou. E eu lembro disso sempre. Hoje, se eu tivesse que fazer uma plantação nova, eu ia ficar atento com isso. Por quê? Eu ia querer que o pé de limão desse mais baixo, o pé de laranja, ia fazer a poda como ele me ensinou. Então precisa da poda, por quê? Que adianta um fruto maravilhoso estar lá no alto, você não consegue pegar. Nós nos deparamos agora lá em Natal. Nós vimos o coqueiro, eu nunca tinha visto, já vi coqueiro anão, né? Mais próximo do chão, mais próximo. Mas no chão, o coco dá no chão, eu nunca tinha visto. E vi aquilo que todo mundo está acostumado a ver. O coqueiro lá no alto, né? E para pegar não é qualquer um. Né? Você precisa de uma escada ou aqueles rapazes que a gente vê nos vídeos aí que tem uma habilidade, né? Gruda lá e vai subir. Então presta atenção como é que é. Então a poda, ela é exatamente isso. Cada um tem uma poda diferente. O Senhor vai podar cada um. O Senhor sabe o que é lindo do Senhor? Ele trata cada um na sua individualidade. A poda que o agricultor faz em uma videira é diferente do que ele faz da outra. E às vezes ele está tomando como base a videira vizinha, ou seja, o irmão vizinho. Aquilo que a apóstola ministra para mim no particular é diferente do que ela vai ministrar para o Lucas no particular. Talvez talvez até pela bagagem de vida que eu tenho, pela maturidade. Ele ainda não foi casado, eu já fui casado, tem uma experiência que ele ainda não tem. Pode ser por esses motivos, mas tem outras coisas que ele está anos luz na minha frente que eu não estou. Então não dá para falar com ele da mesma forma comigo. Tá entendendo? Não estou desmerecendo ele, pelo contrário. Tem coisas que ele domina muito que eu não domino. Então a fala com ele, o tratar com ele é diferente do que comigo. E o Senhor é especialista nisso. Então, às vezes, é preciso o quê? Remover coisas da nossa vida que estão nos impedindo de crescer, de dar bom fruto. E às vezes está impedindo o quê? O senhor precisa cortar o quê? Para que dê um fruto melhor. Se eu pegar o testemunho de algumas pessoas, você falar para a pessoa vai falar para vocês, depois que o senhor cortou aquele galho na minha vida foi transformada. Porque estava me impedindo de crescer. E eu falo para vocês, com toda franqueza, eu chorei muito por algo que o Senhor tirou da minha vida. E depois eu compreendi o quê? Que aí sim eu cresci. Cresci espiritualmente muito. Só que aquilo ia me impedir de crescer e de dar bom fruto. Agora, você acha que foi fácil compreender isso? Foi alguns anos.
E eu estou contando isso para vocês do meu testemunho, para que você não permita que passe anos para você acordar como foi no meu caso. Para que você entenda antes, que você dê fruto antes do que eu dei. Nesta área. Amém? Então isso é muito sério. Deixa eu dar bom dia para todo mundo, que hoje está muito sério o programa, né? E aí a gente vai. Hã? Vamos lá. Bom dia, apóstola, com muita alegria. Joia, ela fez joia, pessoal. Então tá bom dia. Hoje eu tô com o microfone. Então, só para vocês entenderem por que a gente está muito quietinho aqui, porque eu tô com o microfone aqui hoje na roupa aqui. Os nossos. Pega. Embaixinho, mas pega. Então, apóstolo, deu bom dia. Apóstolo, bom dia com muita alegria. Bom dia com muita alegria. Glória a Deus, voz de trovão, a gente já ouviu aí. É voz de trovão, não atitude de trovão igual os apóstolos. Presbítera Caroline, bom dia com muita alegria. Muita alegria. Bom dia, Diácono Lucas, bom dia com muita alegria. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem tá aí, Lucas? Fala pra gente aí, quem tá com a gente aí? Vamos lá. Regiane. Regiane, bom dia com muita alegria. Camila, bom dia com muita alegria. A tal de apóstola Karen já tem bom dia. Uma tal, eu tenho que tomar cuidado, né? Posso arder aí. Apóstolo Fábio. Apóstolo Fábio. Pastora Rô. Pastora Rô, bom dia com muita alegria. Tia Cida. Tia Cida, bom dia com muita alegria. Semana a gente vai se ver. Pri Fernandes. Quem? A Pri. A Pri Fernandes, bom dia com muita alegria. Roseli. Roseli, bom dia com muita alegria. Adeleia Moraes. A pastora Dalva, Pastora bom dia Dalva. com muita alegria. Pastor, Marleide. pastor Ronaldo. Marleide, bom dia com muita alegria. Bispa Cida. Bispa Cida, bom dia com muita alegria. Diaconisa Rafaele Felinto. A Rafael, bom dia com muita alegria. Um abraço a todos aí de Natal. Pastora Ana. Pastora Ana, bom dia com muita alegria. E eu acho. O Gleuber. Gleuber, Aclamado Gleuber. Aclamado Gleuber. Faz dias que ele não entra, né? Brasília em peso. Glória a Deus, mas ela falou que acho que tinha alguma coisa do trabalho dele, né? Alguma coisa assim, mas glória a Deus tá aí com a gente. Quem mais, não? Só? Cadê a pastora Edi? Não, Roseli eu falei. Pastora Edi foi a primeira da bom dia. Foi o primeiro então da pra bom mim dia, não tá pastora Edi? aparecendo. Sumiu ali, Pastora mas Edi, bom então. dia com muita alegria. Pastora Edi, quem mais faltou? Acho que Dona Sônia. Dona Sônia, bom dia com muita alegria. Abraço a todos. Uhum. Já falei também. Bispa Cida já falamos, glória a Deus. Então tá todo mundo aí com bom dia. Gente, a palavra de hoje, o chamado é maravilhoso, né? Tem assuntos que às vezes a gente não quer abordar, mas é preciso. E se o Senhor está falando é por quê? Porque nós precisamos estar ligados à vida verdadeira para a gente poder dar esse fruto que ele está falando, né? Do bom fruto, viver as maravilhas. O Senhor tem tanta coisa para entregar para a gente até dezembro. Às vezes a apóstola me chama e fala assim, olha, o Senhor me falou disso, falou daquilo. Fala, gente, é tão grande demais. E o que o Senhor está com essa ministração? Para que a gente fique focado no nosso chamado. Para que a gente permita as correções, para que a gente possa viver o milagre que tem. A correção é maravilhosa. Para quê? Para que a gente não se perca. Não, onde eu sempre falo para o Senhor que eu não quero ficar errante. Eu não quero errar e permanecer no erro. O Senhor me mostra rapidamente onde eu errei para que eu possa pegar o caminho do arrependimento. Eu não quero ficar dando volta na montanha. A pior coisa que existe é você dar volta na montanha. Eu lembro que a apóstola falava, primeiro tem uma história que eu não gosto, mas eu vou só citar um exemplo, né? A apóstola falava para mim da espiga. Eu não vou dizer que eu odeio, mas eu tenho uma bronca da espiga. Eu tenho uma bronca da espiga. Eu gosto do milho, mas essa história da espiga, eu tenho uma bronca da espiga. Um dia eu vou contar para vocês o detalhe dessa história da espiga. Eu tenho uma bronca da espiga, né? Enfim. Você também? Eu achei mais uma. Mas se todo mundo ouvir a minha história, vai ter um monte de gente que tem bronca da espiga. Mas enfim, eu tenho bronca dessa espiga. E uma das coisas que a apóstola falar para mim, ficava um bom tempo que ele ficava martelando na minha cabeça. Eu falei, Deus é mais, né? Ela falou assim, imagina assim, você tá chegando perto, você tá numa fila para receber a tua bênção, né? E você tá chegando perto lá, falta 3 pessoas. Quando você fala agora, eu sou o segundo da fila, você vai lá e
pisa no tomate. Você já imaginou? Voltar lá pro final da fila, e eu sempre ficava assim, Deus, eu devo estar perto, né? Ai, que cuidado. Você fica, né? Eu fico assim, eu fico vigiando, tomando maior cuidado, porque o nosso linguajar, né? Nosso linguajar, a murmuração. E às vezes o Senhor aperta a gente em algumas situações e a gente fala, Deus, eu não posso murmurar, eu não posso murmurar. E você é doido, sabe que o teu interior tá doido para murmurar? Tá doido para murmurar, né? O que foi? O que estão falando aí? Eu tenho uma bronca dessa espiga. É, todo mundo tem bronca dessa espiga, né? Fala aí, apóstolo, conta aí. Então, o meu foi assim, apóstolo, lançado bem longe essa espiga. Lançado bem longe a espiga, eu tive que me virar nos 30, né? Ai, o nosso Deus, ele é muito lindo, né? Então, um belo de um dia, eu estou numa ministração com a Bispa Sônia, né? Só um pouquinho. E o que Obrigado. acontece? A Bispa Sônia falou assim, bom, eu vou explicar para vocês de uma forma ilustrativa para que vocês entendam, né? O Senhor pega a gente assim como um cavalinho, foi em todo amor, Gente. e fala, você tá com fome? Você quer essa espiga? Vou colocar você lá na cocheira, onde está a espiga. Chega lá na cocheira onde ele queria te deixar. Obrigado. Ele te dá só um pouquinho de milho, mas a espiga mesmo ainda está um pouquinho mais para frente. E como a gente está falando de chamado hoje, nós temos que entender que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Por que o Senhor falou isso? Porque o nosso chamado é mais importante que a nossa própria vida. Por causa do chamado você tem tudo. Sem o chamado você não tem nada. Se você vê em João 15 diz, sem mim você nada pode fazer. E é aí que está o segredo, né? Quando eu tiro o Senhor da situação. Ontem eu estava no monte e o Senhor falou assim, por que Satanás trabalha tanto para me tirar da situação? Para que você tome a posição de tirar o Senhor da situação. Para que ele possa ganhar vantagem contra você e você não possa mais cuidar do seu chamado. Por quê? Em todo tempo, o Lucas assistiu uma matéria no Instagram e nós fomos até o Jardim Botânico em Curitiba e aquele lugar realmente é lindo, só que nós fomos na pandemia. Estava fechado, a gente só teve acessos, né? Só ao aquário, a grande estufa. Você não pode entrar. E aí o que acontece? Simplesmente chegamos ali e nós vimos esse cuidado, mesmo na pandemia, ele estava sendo cuidado. E isso é tremendo demais. Por quê? Porque nessa ministração, o Lucas fez até no áudio dele das 7 da manhã, o curso natural das coisas é a carne é pecaminosa, tá? Ela vai nos dirigindo ao pecado. Portanto que você conversa com uma pessoa que está no mundo e não conhece Jesus, para ele tudo é normal. Tudo é normal. Não tem nada de anormal. E você que conhece a Cristo, que está na luz, você olha e fala, meu Deus, você está alimentando Satanás. Satanás está se alimentando de você. As duas coisas, Satanás está se alimentando de você e você está alimentando Satanás com as suas atitudes. Então você vê a pessoa assim, ó, sendo mirrada, né? E Satanás se alimentando, e ela alimentando Satanás, uma troca ali. Sendo que Satanás nada cria, tudo copia. O que acontece? Aqui o Senhor também está falando de uma troca, que se você permanecer em mim e eu em você, você vai me pedir o que você quiser, e isso eu lhe darei. Só que é mais grave o 11. O 11 fala assim, tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em você e a alegria de vocês sejam completa. Eu vou chegar lá. É lindo demais. Então, quando você não cuida do seu chamado, você realmente cai. E você vira o quê? Um galho que cai ao chão, perde a conexão, você cai ao chão e você é lançado no fogo. Acabou a tua história. Certo? Agora, quando você permanece, o segredo está em permanecer, para que a seiva corra em você, né? Que é a unção, que é o sangue de Cristo, que é a Santa Ceia, né? O cálice da nova aliança, você sendo cuidado. Então, o curso natural da carne pecaminosa não vai estar em você. Você vai estar no Senhor e o Senhor em você. Por isso que você tem que cuidar do seu chamado. Aquele que está em pé,
Cuide para que não caia. Glória a Deus, está aí. Outra coisa que faz parte do processo, o que que é? É a limpeza, né? E o agricultor, ele vai limpar. Então, se você pegar, por exemplo, a plantação, a videira, como a gente está falando, além da poda, existe uma limpeza. Então, é como você pegar ali embaixo, porque eu tenho que tirar? Eu tenho que tirar tudo aquilo que pode impedir o quê? A videira, certo? E essa limpeza é um segredo muito importante aqui para que a gente possa frutificar. Para frutificar, eu preciso fazer o quê? Manter ela limpa e eu preciso adubar e podar. Então, a poda eu já fiz. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso manter limpo e eu preciso o quê? Eu preciso adubar. E como que eu adubo? O adubo é o quê? Eu tenho que estar ligado na videira, com palavra. O nosso chamado, como que ele é alimentado? Com palavra. Todos os dias eu tenho que estar ligado na videira. Estando ligado na videira, eu tenho que receber palavra todos os dias. Nós, no Hebreu, por exemplo, você tem palavra todos os dias. Eu preciso desse adubo todos os dias. Eu preciso garantir o quê? Que a árvore vai dar bom fruto, que a videira vai dar bom fruto. Você quer bom fruto, mas o que? Se não tiver ali injetando, colocando adubo, se não tiver tendo uma limpeza, não tiver tendo um cuidado, como você espera dar bom fruto? Você imagina o camarada. Uma das coisas que eu até citei num áudio uns dias atrás, e o camarada, quando ele ia para a festa de Jerusalém, a preocupação dele era a colheita. Era a plantação que ele deixou, a festa do tabernáculo, né? Que era logo a primícia, né? A entrega das primícias, né? A primavera. Qual era a preocupação do cara? A colheita. O cara não ia, lógico que ele tinha servos e servas, mas ele não deixava lá abandonado. Então o que acontece? Ali não pode abandonar. E nós não podemos ser o quê? Abandonados. E o Senhor não nos abandona. Mas para isso eu preciso permitir o quê? Que ele faça essa limpeza. Que ele coloque o quê? O adubo. E o adubo nada mais é do que a palavra. Eu preciso receber a palavra. Mas a palavra precisa entrar no nosso interior. Se a palavra tiver, como eu disse agora há pouco, batendo lá na coraça e caindo, como que você vai ter os ingredientes, não é o ingrediente que fala, é os nutrientes, glória a Deus, nutrientes que precisa? Não vai ter. Aí você pega lá, você vai ver nítido, uma videira que está dando muito mais fruto e a outra lá por quê? Porque ela não pegou o nutriente que precisava. Então, às vezes você olha na igreja, você pega uma pessoa e fala, meu, esse irmão, uma maravilha. Um pescador de homens, assim, extraordinário. Por quê? Meu, tá sempre adubado, tá sempre cheio o quê? De palavra para a pessoa. Ele vai pregar o evangelho para a pessoa, ele está sempre com palavras, todo dia tem palavra, todo dia tem palavra. Por quê? Ele está sendo alimentado todos os dias, ele está sendo injetado nele todos os dias. A gente quer ministrar, a gente quer fazer. Eu conheço pessoas, quando a pessoa fala muito, né? Quero isso, quero aquilo, até assusta, mas eu conheço que tem pessoas que têm um grande desejo. Só que para esse desejo se concretizar na tua vida, eu preciso receber o alimento que você vai poder passar para frente. Você quer exercer seu chamado? Então receba o alimento para que você possa injetar esse alimento em outros. A tua casa, às vezes a tua família, está dependendo do alimento que você está recebendo. Porque você está ligado na videira verdadeira. Quando o apóstolo acabou de falar, está ligado nele e ele em você, o quê? Você está sendo o quê? Alimentado. É como um passarinho, né? Quando tem aqueles pequenininhos, o que acontece? A mãe voa, vai lá, pega o alimento, traz e começa o quê? Compartilhar. Aliás, uma pergunta, depois eu vou fazer para o apóstolo, que é o entendedor disso, como é que ela sabe qual passarinho comeu e qual não comeu, né? Porque ela vem, né? Ela coloca um pouco no bico de cada um, né? Mas ela dá mais de uma viagem, fico imaginando. Mas ela sabe, provavelmente sabe, de um instinto, sei lá, mas sabe, né? Eu sempre estudo é que não é todos que vão sobreviver. Então, Que realmente comem, passa na frente do outro e come, né? Vai voar antes da hora, vai cair. Mas o que acontece? Ali a mãe está o quê? Está alimentando. E muitas das vezes a nossa casa está dependendo do alimento que um recebe. Mas amanhã talvez vai buscar direto na fonte, mas hoje não dá para a pessoa buscar direto na fonte, porque não tem força para isso. Mas você tem. O teu chamado te proporciona isso. O teu chamado te dá essas coisas. Por isso que o Senhor está sempre o quê? Colocando palavra em você. Por isso que ele está sempre limpando, ele está sempre cortando. Por quê? Porque precisa dar mais fruto. Pega o evangelismo que a presbítera fez, a Carol e a nossa pastora Rola em Floripa.
Mas como que elas conseguiram tudo aquilo? Estava sendo enxertado nelas ali, ó. Palavra todos os dias. Palavra todos os dias, além do quê? Da coisa mais principal de tudo, o envio da nossa apóstola. Não saía o seu envio. Olha o mover que o Senhor fez naquela cidade. E uma cidade que existe uma resistência muito grande com a palavra. Tanto existe resistência porque nós vimos que tem eventos que não acontecem naquela cidade. Por quê? Resistência no mundo espiritual. Nós chegamos àquela cidade, fomos no ponto mais alto, já destronamos. E agora as duas estão o quê? Então, elas estão adubando, ó, estão injetando, estão injetando. Daqui a pouco nós vamos ver o quê? Muitos frutos ali em Floripa. Então, a limpeza, ela é preciso. Isso é um cuidado que faz com que a videira, porque a videira necessita do lavrador. Não necessita? Da mesma forma nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos dessa limpeza. Por quê? Porque vamos na história do... O Senhor fala o quê? Quando fala, ô bom mestre, bom só existe um. Né? O jovem rico fala para Jesus, ô bom mestre, bom só existe um e está no céu. Então nós precisamos de limpeza constante. A limpeza que nós precisamos, eu diria para você que é diária. Todo dia nós precisamos nos limpar de um costume que chegou novo, do velho costume, e por aí vai. Essa limpeza é fundamental. O lavrador precisa fazer, né, essa limpeza no ramo para que a videira possa fazer o quê? Crescer. E essa limpeza é para que a gente possa, Deus, fazer cada vez mais na nossa vida e vá limpando tudo aquilo, né? Ou melhor, tirando tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não presta, o Senhor vai tirar. E é a limpeza que vai me permitir. Você já imaginou quando o Senhor tira algumas coisas? Falamos agora há pouco, né? Deus, o exemplo do relacionamento, na sociedade. Essa limpeza é fundamental. E o lavrador sabe que precisa dessa limpeza. Ele vai limpar tudo aquilo que não presta. Ele vai tirar do nosso caminho. Agora nós somos o quê? Nos submeter o quê? A limpeza que o grande lavrador, agricultor vai fazer, que é o Senhor. Então eu preciso me submeter, eu preciso permitir. O grande problema nosso é o quê? Nós muitas vezes não queremos permitir. Só que se eu não permitir, como que nós vamos produzir mais frutos? Sem a limpeza não tem como. Então veja que tem a poda e tem a limpeza. Muitas folhas vão caindo. E tudo aquilo o Senhor vai tirando. Porque algumas coisas vão cair no meio do caminho. O Senhor vai tirar. Porque se ficar lá, vai fazer o quê? Vai apodrecer o próprio pé da videira. Então tem limpezas que o Senhor vai fazer na nossa vida que a gente tem que permitir. Antes da gente murmurar, antes da gente reclamar. É assim na vida espiritual. Se nós não vamos dar fruto, nós precisamos dar fruto o quê? Não é no Espírito? O Senhor fala lá através de Gálatas, né, através de Paulo, em Gálatas 5, versículo 22, fala que tem que dar bom fruto, né? Mas quais são os frutos? Os frutos do Espírito. Nós temos que dar bom fruto, mas não é qualquer fruto. Fruto do Espírito. E os frutos do Espírito quais são? Vamos lá, Gálatas 5, 22. O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E aqui, olha que interessante, né? Que aqui a gente vê os frutos que o apóstolo João fala, né? Ele fala que tem que dar bons frutos, e alguns deles, falado por Paulo, que foi justamente o que transformou a história do apóstolo João. A mansidão. O cara tempestuoso, não era mais. A mansidão. O cara, uma alegria, longanimidade. O cara foi um dos que viveu mais tempo. Você sabe, não sei se você sabe, só por curiosidade, para vocês entenderem, eu já contei isso, mas talvez nem todo mundo lembre. Sabe quantos anos tinha o apóstolo João? Alguém sabe? O apóstolo falou esses dias, eu estava até me perguntando. 20, Hã? um pouco menos de 27. Quando ele começou o chamado, não. Eu tenho como, assim, pelas escrituras mostrar. Porque assim, só para fazer um parênteses aqui rapidinho, antes de entrar no próximo tópico. Naquela época, quando o cara era criado na sinagoga, mas com 15 anos,
ele entrava nos estudos mais aprofundados, né? Então ele ia, ficava lá integralmente lá, aprendendo os estudos daquele que ia exercer o chamado ministerial, né? Então ele ia ser criado lá, né, nas sinagogas, no caso de Paulo por Gamaliel e por aí vai. Com 15 anos ele estava nesse processo. E ele ia. E tem um detalhe importante que o que acontece? Lembra da história de Pedro? Lá em Êxodo, eu não vou lembrar, eu já passei a passagem para vocês. Lá fala o seguinte, que todo aquele que tivesse acima de 20 anos tinha que pagar tributo. Lembra? Aí é onde a gente consegue fechar a história. Todo aquele que tivesse acima de 20 anos tinha que pagar tributo. Era obrigado por lei, lei colocada pelo Senhor lá com Moisés. Amém? Vamos lá agora para o Novo Testamento. Quando estavam todos os discípulos com Jesus, quando chegam lá para cobrar os impostos, o que acontece? Jesus fala para Pedro ir lá pegar um peixe e pagar o tributo de quem? Dele, de Pedro e de Jesus. Veja e notem que ele não pagou o tributo de todo mundo. Por quê? Porque os demais não eram obrigados a pagar tributos, que eram menores de 20 anos. Então, muito provavelmente, ele teria aqui entre 15 e 20 anos, talvez 17, como depois ela falou, muito provavelmente nessa idade aí. Foi quando ele começou o ministério dele. E ele foi o mais... Quando ele vai com João, né? Perdão, quando ele vai com Pedro, né? Ali que eles largam os barcos e tal. Eu vi um estudo sobre isso, por isso eu estou falando. 27 anos. Aí, então, ele ainda tinha 17. Tinha, porque ele era muito... Tanto é que você vê que ele nem era o mais velho. Porque a Bíblia é o seguinte, naquela época, isso é tradição, tá? Naquela época, o que acontece? Quando... Eu falo, pode falar. O que acontece? Naquela época era assim, toda vez que você ia relacionar o nome de uma pessoa, tinha todo cuidado. Bom, você vê pelo primogênito, né? Depois você vê pelo filho mais velho, e sempre o filho mais velho era citado primeiro. Tanto que você quer falar Tiago e João. Porque Tiago era mais velho. E mesmo sendo Tiago mais velho, também não pagou tributo. Então, assim, vão ter pessoas que vão achar que ele tinha mais idade. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, o meu entendimento, isso aqui é o entendimento do bispo Marcelo. No meu entendimento, ele tinha menos de 20 anos. Por quê? Porque a Bíblia também nos garante, isso que eu falo, nós temos que analisar a Bíblia inteira. E lá em Êxodo, lá fala o seguinte, que o camarada acima de 20 anos tem que pagar tributo. E Jesus não pagaria o tributo de um e não pagaria dos demais. Né? Então, obviamente, ia pagar o tributo de todo mundo. Então, no meu entendimento, ele não tinha 20 anos. E aí você pega um outro aspecto também importante. Vale lembrar que o apóstolo João era o mais novo. Então, isso por si só, eu acho que esses dois entendimentos já dá para você ter uma base de que ele era o mais novo da turma, então não tinha 20 anos. Amém? Então, olha só o quanto a vida desse homem foi transformada. Amém? E vamos no último tópico, que é o quê? Ele tem que cuidar. O processo faz parte também, o agricultor cuidar. Então, ele limpou, ele podou, e agora ele vai cuidar. Cuidar é uma ótica maravilhosa, e significa o quê? Que nós não passaremos por dificuldades ou que nós não teremos problemas, né? Ou seja, quando diz que Deus vai cuidar de cada um de nós, não significa que eu não vou passar por problema e não vou passar por dificuldade. A gente diz assim, mas agora eu me converti, agora não vou passar por nada. Não. Satanás não foi, pegou isso aqui, tica. Isso aqui se converteu, isso aqui, bota escanteio, não vou fazer mais nada com ele. Não, pelo contrário, né? A gente sabe que aquele que se converteu, mais um motivo para Satanás estar atento. Então, quando eu falo que Deus vai cuidar, não significa que nós vamos passar por processo. Até porque muitos dos processos que nós vimos, que nós passamos, é por conta de quê? Para amadurecer. Você acha que, eu comecei falando sobre Moisés, vamos pegar esse mesmo exemplo. Você acha que foi fácil para Moisés sair do palácio, todo o conforto, e viver na casa de Jetro? O camarada devia ter um quarto no palácio lá maravilhoso. Primeiro ele foi dormir aonde? Muito provavelmente lá junto com as ovelhas, né? Fala lá a palavra, né? No estábulo, né? Vamos dizer assim. Foi o primeiro lugar que ele dormiu. O camarada estava acostumado a dormir no palacete. Então presta atenção. Muitas não quer dizer que eu não vou passar por momentos difíceis, mas tudo aquilo era o quê? Um lapidar na vida de Moisés. Agora eu pergunto, por que esse cuidado?
uma vez, uma poda exagerada, ela pode fazer com que o fruto, né, pode causar com que o fruto não dê fruto, ela pode causar prejuízos muito maiores. E o cuidado de Deus é justamente aí. Deus é tão maravilhoso que ele sabe não só a hora certa, o momento certo, mas como fazer. Se a apóstola carne, por exemplo, for aconselhar uma pessoa na carne, ela pode muito bem pegar um exemplo de vida dela que talvez não seja o exemplo para aquele momento. Mas no espírito, ela vai cuidar daquela pessoa que o Senhor vai dar uma direção para aquele caso especial. Muitas das vezes, aquilo que nós vivemos, o Senhor já nos deu essa condição para que sirva de exemplo. Muitos, mas não todos. Então, a poda exagerada, ela pode trazer prejuízo. Às vezes, o que acontece? Pega o irmão, você quer fazer acontecer, imagina um agricultor podando demais. Aí você vai olhar, só sobrou toco. Como que vai produzir? Talvez esse ano não dê fruto. Só possa dar fruto no próximo ano. Por quê? Porque podou demais. Então, o cuidado, ele é essencial. E uma das coisas que, quando a gente saiu da igreja que nós estávamos, né, que eu saí junto com a apóstola, evidentemente, todo mundo sabe, e uma das coisas que nós falávamos era sempre o seguinte, o amor tem que prevalecer. E no amor, quando a gente está no amor, esse amor que o Senhor nos ensina, que nos constrange, eu não posso ser nem de mais nem de menos. Tem que ser no ponto certo, na medida certa. Por quê? Não quer dizer que eu tenho que te amar de mais nem de menos, eu tenho que amar na medida certa. Por quê? Porque tudo tem uma linha. E o Senhor vai nos ensinando tudo isso como ensina a apóstola, porque ela é a líder da igreja. Então essa poda demais, ela pode ser prejudicial. E outra, o cuidado por quê? Nós temos durante esse processo da videira, vamos lá, vamos usar o exemplo da videira. Nós temos o inverno, nós temos o verão, nós temos a primavera, nós temos toda a troca de estação. E o agricultor tem que cuidar diferentemente em cada estação, não é? Ele não trata da mesma forma todas as estações. A gente não trata todas as estações iguais. Hoje, por exemplo, nós estamos numa meia estação aí, entramos quase entrando na primavera, eu estou de blusa, não está um friozão, mas eu estou de blusa. Então, cada estação requer, é igual a gente, cada momento da nossa vida exige um cuidado diferente, que só o agricultor sabe. Aí você fala assim, mas por que o senhor fez com fulano diferente do que fez comigo? Porque o senhor viu coisas na vida da pessoa que na sua não tinha. A gente adora se espelhar pelo irmão. Não é só com o ímpio, não, com o irmão da igreja. Olha o que o senhor está fazendo na vida da fulano. Por que não faz da minha? Porque na tua é diferente. Vocês estão em estações diferentes. A tua videira está num ponto, a videira do irmão está em outra. Tá entendendo como é sério esse cuidado? Então eu preciso tomar esse cuidado. O inverno requer um cuidado diferente. Então tudo que o Senhor vai fazer tem um motivo, tem um cuidado, e nós precisamos aprender, e faz parte do nosso chamado. Então eu preciso permitir que o Senhor tenha um cuidado diferente em determinado momento. Vai ter um momento que você vai dar um pouco mais na largueza, um pouco mais solto. Por quê? Porque já começou a produzir frutos. Então vai estar no momento talvez da colheita, mas para outros não, está na hora de adubar. Está na hora de eu limpar aqui embaixo, por quê? Porque eu tenho que tomar cuidado com o pé. Não pode vir um animal, não pode vir isso aqui. Todo um cuidado. E o nosso Deus é maravilhoso nisso. Deus tem um cuidado em tudo. O Senhor conhece a hora certa do adubo. E quando eu falo disso, eu quero lembrar para vocês, trazer para a nossa vida importante isso. O Senhor sabe a hora de falar conosco, a hora de esperar, até quando falar, porque muitas das vezes, quando você fala demais, você fere a pessoa. Isso tem uma das coisas que o Senhor não quer fazer com nenhum de nós, é ferir. Aí você fala, por que você não falou? Eu já peguei a situação, eu falei para a apóstola assim, por que você não fala para a pessoa que tem que falar? Por que você não... A gente está de fora, né? O Senhor tratou com ela, mas eu estou lá, tem hora que igual Arão, né? Por que você não faz mais isso? Porque não é momento. Porque o Senhor falou, já falou que tem que falar, agora deixa a pessoa, né, digerir. Eu adoro falar isso para a apóstola, deixa eu digerir, ela fala, agora não é momento. Tá vendo? Tem momento que o Senhor vai falar, deixa eu digerir, mas tem momento que o Senhor vai falar, não. Continua falando, continua falando. Mas a apóstola não cansa? Que chatice. Ela não para de falar, não para de bater na mesma tecla. É preciso. Então, esse cuidado que o Senhor tem.
Ele sabe qual é. E esse cuidado todo, do falar, né, são estratégias o quê? Para dar bom fruto. Como que você quer dar bom fruto se você não se permitir? Se o Senhor não tivesse cuidado com você? Então, bota uma coisa na tua cabeça, o Senhor nunca vai passar do limite com você. É a mesma coisa do fardo. Ele nunca vai dar um fardo maior do que você possa suportar. Não é assim que diz a palavra? Você acha que então ele vai falar mais do que ele deveria com você? Ele sabe. Você que não sabe. Por isso nós precisamos aprender. Por isso quando o anjo da igreja vem falar conosco, nós temos que nos inclinar, ouvir e obedecer. Porque nós não sabemos o momento, mas o Senhor o sabe. E o Senhor vai usar quem? O anjo da igreja. Nós temos que tomar cuidado com a autossuficiência. A gente precisa de cuidado, tudo a gente sabe. Eu falo direto com o agricultor, eu sou não sei o quê. Lembre-se de uma coisa importante. Quando Jesus falou, vou, mas eu deixo o meu espírito. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, muito cuidado. A gente tem uma dificuldade com isso. A gente não quer respeitar o líder. Estamos debaixo da autoridade do líder, mas não queremos respeitar. Nós vimos Acã fazer isso. Nós vimos Arão fazer isso e Miriam fazer isso. O Senhor pode falar com você de diversas formas. Do jeito que fala com Moisés, não falava com Arão, não falava com Miriam. Então é muito sério. Para isso eu preciso respeitar o quê? O cuidado que o Senhor tem. E João termina essa passagem, depois ele vai falando sobre o maior mandamento, né, que é o amor, depois ele fala no versículo 12, mas ele termina com uma frase muito usada por ele, que a apóstola até fez questão de ler no versículo 11, falando no versículo 11, que é a chave dessa ministração. Ele termina sempre falando uma coisa, com uma frase muito importante, que o cristão que experimenta o amor, ele vive o quê? Uma alegria completa. Ou seja, ele tá ele exala alegria. A alegria dele é completa. Mas eu preciso permitir o quê? Todo esse processo. Então, o nosso chamado, o que vai fazer parte? Todo este processo. E se eu me permitir tudo isso, eu vou viver uma alegria completa. Eu quero convidar você hoje para respeitar o teu chamado, aceitar o teu chamado, para que você possa dar bom fruto e viver exatamente essa alegria completa que o apóstolo João termina falando. Eu vou ler o versículo 11 na forma como está aqui. Tendo-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Tudo isso que para que a tua alegria seja completa. Então o Senhor tem todo esse cuidado, né? Dá todo esse exemplo da videira que para que ela dê bom fruto e se sinta feliz, para que a gente dê bom fruto e seja realizado por completo. Muitas das vezes está acontecendo. A gente não tem essa realização, não se sente completo, não sente nada disso. Por quê? Por que não está permitindo? Porque essa parte do processo nós não estamos permitindo. E o Senhor pode, né, que o Senhor corte, que o Senhor cuide, que limpe, não estou permitindo nada disso. E nós precisamos permitir, faz parte do nosso chamado. Moisés, como eu usei um dos exemplos dele também, Moisés permitiu tudo isso. E olha que ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto com o das ovelhas de Jetro. Muita gente não sabe, mas depois eles viveu mais 40 com o povo no deserto, não foi? 80 anos da vida de Moisés foi no deserto. Tem noção? Vocês era o cara mais manso da terra. 80 anos da vida dele viveu no deserto. Primeiro para fugir, e depois com o povo murmurando na orelha dele. Tem noção? A base da vida desse camarada? O apóstolo João, nós vimos ontem. Largou todo o conforto da família, as embarcações, as pescas dos funcionários. A Bíblia deixa bem claro que eles tinham. Você imagina o pai perdeu dois filhos para seguir Jesus, perdeu entre aspas, né? Para seguir Jesus, e mais o sócio que era Pedro, que era sócio dele. Você imagina, duas embarcações aí, cadê? Então presta atenção que esse homem se permitiu o chamado dele e tudo que ele viveu. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero orar com vocês, quero selar essa palavra sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Tá aqui,
Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. As águas curadoras são manancial. Aqui é um manancial de água. Fala sério. E isso foi, e é interessante que a gente foi seguir uma praia lá e a apóstola falou assim: quantos coqueiros tem aqui, né? Quantas palmeiras tem? Tem um monte, 70, tinha muito mais de 70 palmeiras ali, né? Oxe, caiu aqui. Ah. Tinha muito mais de palmeiras lá, era lindo demais, né? As praias. Olha, eu sei que tem gente que gosta de viajar para fora do país, não tenho nada contra, também tenho desejo. Mas a gente tem muita coisa no nosso Brasilzão que é, olha, tem um lugar que eu ainda não fui, mas o nome por si só já fala que é bonito, né? Eu ainda vou um dia para lá, só quero ir a passeio, em nome de Jesus, né? Para poder desfrutar daquilo que é algo. Dizem que eu vi fotos, né? E é algo extraordinário, né? Por isso que o nome chama bonito, né? Por quê? Porque é algo extraordinário lá. Lindo demais. Acho que daqui só a pastora Rô, né? A pastora Ana, né? Que foi para lá. O Lu foi, não, né? Bonito não, né? A pastora Ana foi para Bonito. É algo. Depois ela fala para vocês aí. Bonito. Gostei dessa. Eu também, apóstolo. Eu também, viu? Pelo menos olha, meu Deus, acha que eu sou bonito. Quero ver quem vai falar contrário aí. Preste bem atenção. Ele não me enxerga nem barrigudo, então você imagina. Cuidado com vocês ficam falando, é meu respeito, viu? Não quero ameaçar ninguém, não, mas o meu Deus não me enxerga assim, não, viu? Quem puder ir se ajoelhe, em nome de Jesus. Olha, tem que tomar cuidado aqui, eu tô com o microfone, não posso esquecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos te glorificar, Pai, por esta manhã extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor invada cada casa agora, Pai, em nome de Jesus, a cada um hoje que se colocou diante do teu altar, Pai, para ouvir esta palavra, Pai, em nome de Jesus, o Senhor vá tocando, curando, libertando e restaurando, que toda enfermidade, Pai, no corpo, na alma, no espírito caia por terra agora, todo diagnóstico médico, toda sentença médica, Pai, que o teu povo seja curado instantaneamente, Senhor, em nome de Jesus. Toca no corpo dos teus servos, Pai, que fica apenas o sinal do milagre, Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. Vai curando o teu povo, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Entra em cada casa agora, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda a resistência, Pai, em nome de Jesus, na casa dos teus servos, Pai. Toda obra de confusão, toda palavra dura, o ataque físico, o ataque verbal, Pai, em nome de Jesus. Blinda os casamentos, blinda as famílias, Pai. Tira o homem estranho, a mulher estranha que tem destruído os relacionamentos, Pai, em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, para paralisar os teus servos, vai cair por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, blinda as famílias, Senhor, nesse dia de hoje. Tira a miséria e o opróbrio que tem assolado os teus servos, dá poder financeiro e qualidade de vida, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, por cada um que vai ver na retransmissão, Pai, da mesma forma, seja visitado, impactado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir, Pai, pelos nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Visita poderosamente a cada um dos nossos filhos, Pai. Coloca eles no teu caminho, Pai. Prepara, Pai, servos teus para ser servos para ser amigos dos nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus. Que eles venham ouvir a tua palavra. Muitos não querem ouvir da nossa boca, Pai, mas cria um caminho. Leva outros a pregar o evangelho para os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Pai, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, como diz a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre cada casa, sobre cada família, muito antes do que o teu povo imagina, Pai, em nome de Jesus. Tira o vício do meio dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amados, dos nossos queridos. Tira a prostituição, o álcool, as drogas, toda a dependência química do álcool, Pai, caia por terra agora. Dependência de remédio caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Que a nossa dependência seja do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Coloca a nossa mente cativa e obediência a Ti, Pai. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti hoje, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, pelos dizimistas, Pai,
dizimistas fiéis, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita poderosamente, traz o suprimento, Pai, na mão dos teus servos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que todo o devorador seja repreendido agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Ô, Pai, visita a amassadeira dos teus servos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ô, Pai, os celeiros serão fartos e transbordantes, Pai. Os teus servos vão trocar de patamar financeiro, Pai. Eu profetizo, Deus, em nome de Jesus. Traz o recurso na mão dos teus servos, Pai. Visita os colunas, Pai, aqueles que têm honrado a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Tem colocado a tua obra em primeiro lugar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, no muito e no pouco tem estado com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Visita, Pai, visita eles poderosamente. Traz um recurso sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Ô, Pai, na terça-feira nós estaremos vivendo o dia da restituição, Pai. Já traz o suprimento na mão dos teus servos, Deus, em nome de Jesus, Pai. E eu profetizo, Pai, livramentos extraordinários, Pai, na vida de cada um, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ô, Pai, vem concretizar a primícia, Pai. Os teus servos entregaram o valor no primeiro dia de primícia, Pai. Eu te peço que antes mesmo, Pai, de completar o final do mês, eles sejam surpreendidos, Pai, por um valor que eles profetizaram, Pai, entregaram, Pai, venha ser surpreendido 2 vezes mais, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ô, Pai, que até o final do mês sejam 7 vezes mais, Pai, o que eu profetizo, Deus, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decanta, alabaxúria, decanta, alabás. Nós oramos, Pai, que até o dia 15, Pai, muitos iriam viver o sobrenatural, Pai, eu profetizo que até o dia 15 muitos vão contar testemunho, Pai. Entra em cada casa agora, visita aqueles que estão exercendo o teu chamado, Pai, em nome de Jesus. Toda a resistência para com o chamado caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Faz a poda mesmo, Senhor. Poda aonde precisa, Senhor, em nome de Jesus. Vem cuidando, vem limpando, Senhor, em nome de Jesus. Nos coloca no teu caminho, que é o caminho santo, caminho do justo, onde o ímpio não passa, Pai. Ô, Pai, nós queremos nos permitir, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha fazer, Pai, em nome de Jesus. Tira mesmo tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Faz essa limpeza completa, Pai. Nós queremos dar bom fruto, Pai. Nos usa como instrumento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos declarar o nosso amor, a nossa dependência de ti. Nós dependemos do grande agricultor, Pai. Nós queremos estar ligados à videira verdadeira, Pai, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decanta, alabaxúria, decanta, alabás. Visita, Senhor, poderosamente, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ora, caia, xúria, decanta, alabaxúria, decanta, alabás. Faz uma limpeza na vida dos nossos filhos também, Senhor, dos nossos amados, dos nossos queridos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que eles venham depender de Ti, Pai, como nós dependemos de Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo, Pai. Ô, Pai, que o Teu povo venha dar fruto, Pai, como a nossa apóstola está falando, frutos que permaneçam, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, a nossa nação, Pai, poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Os nossos líderes, os nossos governantes, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dá sabedoria, abre o entendimento, dá a sabedoria para conduzir a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ô, Pai, que a mortandade, Pai, em nome de Jesus, tenha assolado o Teu povo, caia por terra, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Ah, Pai, dá entendimento, Senhor, em nome de Jesus, para cada governante, Pai. Não só o nosso presidente, Pai, mas todos os governadores e prefeitos de cada estado, cada município, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma nas Tuas mãos, Pai, que o Brasil será o maior berço evangélico, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ô, Pai, eu te peço também por essas águas curadoras, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que colocaram uma água, Pai, aqueles que colocaram uma roupa, um pertence, Pai, visita cada um poderosamente, Senhor. Visita as águas, Pai, que sejam águas curadoras, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo que o Teu povo, ao ingerir dessa água, será curado, Pai, não pelo meu poder, mas pelo Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ora, caia, xúria, decanta, alabaxúria, decanta, alabás. É o Senhor, Pai, fazendo milagre. Fontes de suprimentos, Pai, eu profetizo sobre a vida dos Teus servos, Pai, vão jorrar na casa de cada um, Pai. Aonde existia uma fonte, vão ter 2, 3, 4, vão ser várias fontes de suprimentos que o Senhor vai abrir, Pai, é o que eu profetizo. Mas os muitos frutos vão sair, Pai, eu profetizo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma nas Tuas mãos esse dia de hoje, Pai, em nome de Jesus, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Ah, ô glória. Que a gente, como videira, né, se permita que o Senhor, né, nos limpe, né, cuide da gente. Se a gente pensar no amor, né, você já imaginou o amor que o agricultor cuida da videira? Porque ele sabe que a videira, né, o futuro dele, a dependência dele, está ali, né, ela deu um bom fruto. Imagine o Senhor, que amor que ele tem, né, como agricultor, cuidando de cada um de nós. Já parou para pensar que amor é esse? Então, em nome de Jesus, que a gente possa se abrir hoje. Olha para o teu chamado com outro olhar. Muitas vezes a gente não dá importância que o nosso chamado tem na nossa vida. Nosso chamado é mais importante que a nossa própria vida. O apóstolo sempre fala isso.
Então que você compreenda isso hoje, passe a viver o teu chamado, em nome de Jesus. Amém? Bom, tá aí, né? Semana passou rapidinho. Semana que vem a nossa apóstola tá de volta, né? Pelo menos segunda e terça, né? Então, a semana que vem tem um apóstolo também, glória a Deus pela vida dele. Tá aí, então eu quero glorificar a Deus pela, né, pela oportunidade, né? O altar é um lugar sagrado, é o lugar do Senhor, e eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar aqui. É um privilégio. Deus é maravilhoso. Eu quero glorificar a Deus, que nunca seja para minha honra, para minha glória, mas sim para a honra e glória do Senhor. Uma das minhas orações maiores é que eu diminua sempre. Não me permita jamais, Pai, passar do limite. Porque tudo é para a sua honra e para a sua glória. Eu não sou nada sem o Senhor. Aliás, nada mesmo. Se não é o Senhor que estiver ao meu lado, ora o inimigo já teria me consumido, como diria Israel, né? Com certeza. Então, glorifico a Deus. Amém, pessoal? Obrigado pela companhia de vocês essa semana, né? Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias, como viver uma intimidade com o Senhor, para que a gente possa viver uma grande expansão. Amém? Que você possa expandir ao máximo nesse ano de 2023. Amém? Olha, 2023, olha como a gente fala, daqui a pouco eu estou falando 2024. Não se esqueça daqui até o final do ano agora, quando você pensar, nós estamos programando a festa de final de ano. Com certeza. Pessoal, um grande beijo. Tchau, tchau.